Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje nós vamos fazer as receitas natalinas. Escolhi as receitas da minha família, que é uma tradição. E a gente não foge muito da tradição, geralmente as pessoas vão para o lado da ave, né, e os acompanhamentos que fazem parte do Natal. Então nós vamos fazer o passo a passo das receitas que a gente faz na nossa família e que sempre foi um sucesso para todas as pessoas que confraternizaram o Natal com a gente. No programa de hoje nós vamos fazer uma ave recheada, vamos fazer um arroz de Natal. Então, vamos começar fazendo a nossa ave desossada e recheada. Vou começar pelo recheio. Anotem aí os ingredientes dessa receita. Então, para o recheio, o que a gente vai começar fazendo? Aquecendo uma panela. Vou acrescentar um pouco de azeite de oliva na panela e vamos começar então trabalhando com a cebola. Vou acrescentar uma pitadinha de sal aqui na cebola. Ela vai fazer com que a cebola solte um pouco mais de umidade e não queime com facilidade. Devagarinho, fogo baixo, vou deixar a cebola dourando. Tenho a linguiça aqui e a gente vai cortar ela e vamos então deixá-la bem soltinha. E aí nesse recheio você pode utilizar diversos tipos de carne, inclusive com a ave vem os miúdos. Se você gosta disso, você tem que ferver eles, né, cozinhar eles num caldo para ele ficar macio e depois a gente passar no processador de alimentos e utilizar então os miúdos. De uma maneira mais prática, a linguiça tem um sabor muito especial, ela tem a gordura que vai dar um sabor interno na ave e realmente vai ficar muito interessante. Vou aproveitar aqui também e cortar um pouquinho de pimenta dedo de moça para dar aquela picância. Não vou utilizar sementes, só a pimenta mesmo. Colocar a linguiça. Vejam que eu estou usando uma linguiça de carne bem macia, tá? É importante para dar o ponto no recheio. Isso é muito importante. Dessa maneira a gente vai ter um resultado muito bom. Aqui a gente tem uma ave desossada que a gente vai rechear. O que nós vamos fazer para temperar essa carne é um esfregado. O que é isso? É pegar diversas ervas e temperos e passar na carne, massagear ela para que ela fique bem intensa de sabor. O que nós vamos precisar é de um pilão. Vou colocar uma pitada de sal, que é o abrasivo. Se você não tem um pilão, pode bater com a faca, fazer com a faca o que eu vou fazer aqui. Folhas de alecrim, folhas de sálvia. Agora é macerar essas folhas. Feito isso, vou utilizar uma colher rasa de sobremesa de páprica picante. Seguindo, azeite de oliva extra virgem, espremer meia laranja. E a outra metade a gente vai reservar, que ela também vai na receita. O suco de laranja combina muito bem com aves. Agora a gente vai então misturar esses ingredientes. Pimenta do reino. E tá pronto então o molho para nós esfregar na carne. Importante falar que as aves, elas já vêm prontas, certo? Já temperadas. O que nós vamos fazer é acrescentar um pouco mais de sabor. Por isso eu não vou salgar a ave, a gente vai. Então acrescentei o molho que a gente criou, esfregar dessa maneira, colocar por dentro também. Aqui é uma ave desossada, então fica fácil de se trabalhar e esfregar bem esse sabor. Voltamos para o recheio então, agora que a linguiça dourou e a gente chegou no resultado que a gente queria, a gente traz ele para um bowl e vamos finalizar então o recheio. Vou acrescentar farinha de rosca, né? Farinha de pão moído, parmesão ralado. Eu vou usar aqui noz moscada e ela faz toda a diferença nessa receita. Perfeito. Agora vamos misturar esses ingredientes e dar a liga para o recheio. Vou usar um pouco de uva passa branca e um pouco de uva passa preta. Levar à geladeira e descansar por mais ou menos 30 minutos. Depois do tempo de descanso na geladeira, tanto do recheio como do esfregado que a gente fez na nossa ave, agora a gente vai rechear. E para isso, lembra que a gente reservou metade de uma laranja? Então ela está aqui. A laranja ela vai entrar
em cena dessa maneira aqui, ó. Eu vou colocar em 4 fatias lá dentro, porque ela vai trazer umidade para a carne e também vai transferir o sabor. Então, coloco nos espaços aqui as fatias de laranja. Pela parte de baixo aqui, a gente rechear. Se for a ave inteira, a mesma coisa. Você vai preencher o espaço da ave com o recheio. Então aqui, como ele é desossado, eu tenho um espaço onde se encontrava o osso da coxa aqui, ó, certo? E eu também preencho isso com o recheio. Assim não fica só na parte do peito, né? O forno já está aquecendo há mais ou menos uns 20 minutos para a gente ter bastante temperatura, 250 graus no forno. A gente tem que aquecer o forno antes para selar a carne, porque senão ela vai desidratar e vai secar. É isso que a gente não quer. A gente quer selar ela para que a umidade fique toda lá dentro e a gente tenha a umidade quando a gente for servir, que é importantíssima. Por isso a laranja também vai ajudar nessa questão. Um truque de cozinha importante também aqui, e a gente vai utilizar isso para o molho, que a gente vai fazer um molho para acompanhar, é colocar aqui na assadeira cebola, cenoura e salsão. Então aqui eu tenho uma cebola, 2 cenouras e 2 talos de salsão que vão ficar na parte de baixo da assadeira. Assim, o sabor da ave vai e a gordura e o sabor dela vão transferir para esses legumes vão evaporar também, transferindo o sabor para a carne, e é um trio aromático, a cebola, a cenoura e o salsão, que fazem e transformam diversas receitas com sabor muito peculiar. Aí eu vou colocar a grade da assadeira aqui por cima, e aqui então a gente vai colocar a ave. Perfeito. O marinado por cima, que é o sabor. Esfregamos mais uma vez. Uns ramos de alecrim, uns galhos de sálvia. E aqui um pouco de caldo de galinha. Vou colocar na base então. Um pouco de caldo. Último passo, papel alumínio. Vamos então envolver a assadeira. Importante é fechar bem aqui, aproveitando a aba da assadeira, bastante temperatura, e dar o primeiro cozimento. Depois a gente retira esse alumínio e doura para finalizar. Esse é um truque de cozinha especial de Natal, final de ano, uma festa que é maravilhosa, que a gente reúne a família, a gente reúne os amigos, e essa é a parte mais importante. E as receitas acompanham isso, né? Aqui a gente está fazendo as receitas que estão tradicionais da minha família. A gente sempre faz essa sequência de pratos. Às vezes faz alguma coisa diferente, que eu vou fazer no último bloco, uma entrada especial que é muito bacana. Agora nós vamos fazer a receita do arroz natalino. Anote os ingredientes. Vamos lá, então para começar essa receita a gente faz uma mistura antecipada e depois a gente mistura no arroz. O que a gente vai utilizar aqui? Presunto picado, pimentão das 3 cores, amarelo. É importante caprichar nesse corte porque dá um acabamento muito melhor na finalização da receita. Pimentão vermelho, pimentão verde, uva passa branca e uva passa preta. Agora então é misturar esses ingredientes. Olha o colorido que fica extremamente saboroso, e a gente vai deixar então descansando geladeira 20 minutos. Muito bem, depois que descansou na geladeira, a gente vai então misturar o arroz. O arroz já é cozido e frio. Na nossa família a gente serve essa receita fria, mas se você quiser aquecer, não tem problema, tá? Então vou misturar bem esses ingredientes. Vou acrescentar uma pitada de sal e pimenta do reino. Perfeito, é isso que eu queria. Então está aqui uma das guarnições das nossas receitas de Natal.
Segundo acompanhamento das receitas de Natal, uma maionese de frango. O que a gente precisa? Batata que a gente cozinhou, cortou em cubinhos, vou escorrer. Então já levo para o bowl. Ela ainda está quente, tá? Isso é importante para a gente conseguir amassar e fazer um purê. Então, com o amassador aqui, a gente vai amassar bem essa batata. Então aqui eu já tenho uma consistência bem interessante. Agora a gente vai fazer um truque de cozinha, que é a água do palmito que vai nessa receita. Eu separei aquela aguinha que tem o sabor do palmito e a gente vai acrescentar um pouquinho dessa água do palmito aqui para dar leveza a esse purê. O palmito que a gente passou no processador de alimentos e deixamos ele dessa maneira, bem picadinho. Pode ser batido na faca também, certo? Mas se você tem um processador de alimentos, facilita um monte a vida, né? Então, acrescentamos o palmito. Vamos misturar. Importante que a cada ingrediente que a gente vai colocando, a gente vai misturando para ficar bem homogênea a mistura. Perfeito, olha só. Super fácil de fazer. Aqui, então, o frango que a gente dourou e depois também passou no processador de alimentos. Então, o frango triturado. Vocês viram que ficou com uma consistência bem pesada, né? A gente tem que deixar ela mais leve. Então, para isso, a gente fez uma maionese. Maionese é ovo, azeite, um pouco de azeite de oliva, sal, pimenta do reino. E aqui, então, a gente vai acrescentar aos poucos a maionese até dar o ponto que eu quero. A gente vai fazendo a receita e vai observando para dar a consistência certa. Se a gente colocasse toda a maionese, pode ser que ela ficasse muito líquida e não é isso que a gente quer. A gente quer ela um pouco concentrada, né? Com uma textura bacana. Olha só. Agora, o mais importante nessa receita é um bom azeite de oliva extra virgem. Devagar, a gente vai incorporando o azeite de oliva. Vamos provar e é hora de corrigir para ver se falta o sal ou algum ingrediente. Uma pitadinha de sal, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho mais de azeite de oliva. Essa maionese você pode utilizar tanto para guarnição e acompanhamento, não é, dos pratos natalinos, como também você pode servir com torradinhas, né, como entrada e aperitivo. Uma bela pedida, extremamente saborosa e super fácil de fazer. Importante deixar descansando na geladeira até a hora de você servir. Então, como a gente está utilizando maionese, cuidado agora no verão, que é perigoso, então, né, você utilizar a maionese. Faça e já leve para a geladeira e da geladeira para a mesa. Cuidado especial para não ter nenhum problema. Vamos fazer uma montagem clássica da caprese no palito, que eu acho que é uma coisa bem bacana para você servir de entrada na sua festa de Natal. Queijo Minas ou mozzarella de búfala. Aqui eu estou usando queijo Minas, que eu vou temperar com sal dos dois lados e um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou cortar então em tiras, seguindo o mesmo padrão de corte e o mesmo tamanho. Tomate cereja, que a gente vai cortar ao meio. E agora nós vamos pegar o tomatinho, vamos transferir ele para o bowl. Vamos então também temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino e um pouquinho de azeite de oliva.
faz toda a diferença. Misturo bem. Folhas de manjericão que a gente separou, escolheu as melhores aqui. Esse palitinho de bambu, o tomatinho cereja, a folha de manjericão. E aqui a gente coloca na área de trabalho o queijo e vai com o palito até ele encostar, para ele poder ficar de pé, para finalizar. Então a caprese no palito é uma bela opção agora para o verão. E aqui, né, no caso do Natal, tem as cores do Natal, o vermelho, o branco e o verde. A gente vai fazer uma sobremesa que a gente chama de Christmas, mas são as rabanadas tradicionais do Natal. Vamos para os ingredientes? Anota aí. Muito bem, então vamos fazer a Christmas, que é uma sobremesa que fica linda, extremamente saborosa, as crianças adoram e é super fácil de fazer. Vamos começar pelo molho, onde a gente vai passar o pão e depois a gente vai fritar esse pão. Então, o que eu preciso? De leite, um ovo, e leite condensado. Agora a gente vai misturar esses ingredientes. Você pode utilizar diversos pães para fazer essa receita. Eu gosto de fazer com o pão francês, dá crocância na parte de fora e o miolo fica bem macio e dá uma estrutura bem bacana. Você pode utilizar qualquer pão, até o panetone. Então agora a gente vai deixar aquecer um pouco o óleo para a gente fritar. Para a gente saber o ponto em que o óleo está bom para fritura, a gente pega um pedacinho de pão e coloca no óleo. Quando ele começar a fritar, a gente pode colocar o resto dos nossos ingredientes. E vale para qualquer receita. Agora que a gordura começou a fritar o pãozinho aqui, ó, é a hora de a gente começar a trabalhar. Então agora é mergulhar a fatia de pão e deixar ela absorver esse líquido, escorrer o excesso e agora então levar direto para o óleo quente. E assim a gente repete o processo para todas as fatias de pão. Douradinha e macia, olha só. Como eu falei, tem a crocância por fora e extremamente macio na parte do meio. Muito bem, para a sobremesa a gente vai precisar fazer um molho super simples. Então o que a gente vai precisar? Aquecer uma panela e colocar doce de leite. Só quero aquecer ele um pouquinho para ele ficar um pouco mais líquido e dar uma outra consistência. Olha só, já ficou bem diferente. Como eu disse, é um molho. Vou acrescentar então um pouco de creme de leite fresco. 2 colheres. Desliga a chama, pronto o molho. Agora a gente tem aqui açúcar com canela, a rabanada e passar dos dois lados então, nas laterais. Agora então a gente vai montar o prato, cobertura de chocolate, a gente risca o prato. Perfeito. Agora eu escolho então a rabanada e vou acrescentar então o molho. Sorvete de morango. E aí você pode utilizar o sorvete da sua preferência e finalizo também com a calda de chocolate. Açúcar de confeiteiro com a peneirinha, a gente vai batendo devagarinho aqui e o açúcar vai caindo. Parece a neve, né? Então
representando o Natal. A gente chama de Christmas porque é o nome dessa sobremesa maravilhosa. Faça, é fácil de fazer. Se você seguir os passos que a gente ensinou aqui no programa, você não vai errar e vai surpreender todo mundo. Muito bem, gente. Tirei então a ave do forno. Olha só, ficou linda, recheio cozido, douradinha. Perfeito, um aroma maravilhoso, o aroma de Natal tomou conta do nosso estúdio aqui. E lembra que a gente colocou a cebola, a cenoura e o salsão de fundo e todos os líquidos, então ficaram nessa base. Olha só, tá aqui todo o sabor da ave e também do meripoá, que é a cebola, a cenoura e o salsão. Acendi a chama do fogão e ele está fervendo, olha aqui, ó, tá? Está quente, isso é importante. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui um pouquinho de água com amido de milho. E aos poucos eu vou acrescentar e misturar bem ali, tá? O amido. Isso tem que ser feito com o líquido quente aqui, ok? Então, aos poucos, a gente vai largar 2 colheres, porque eu não quero espessar tudo de uma vez. Eu quero deixar na consistência certa. Então, aos poucos, a gente vai misturando e vamos ver como é que vai espessando, né? Engrossando esse molho. Outra maneira de espessar aqui é misturar manteiga e farinha de trigo na mesma proporção, misturar bem e fazer um roux e acrescentar então esse roux, que é a mistura de manteiga com farinha, e também espessar. É outra maneira de engrossar molhos. Agora sim, olha a consistência, era isso que eu queria. Com a peneira então a gente vai apertando os legumes para eles deixarem todo o sabor no molho. Para dentro da molheira. Olha só a consistência e extremamente rico em sabor. Venho com uma dica para vocês então, especial de final de ano da Archi, tá? Então você entra no site archi.com.br e lá você encontra um banner do Truque de Cozinha. Clica no banner e você tem 10% de desconto em toda a linha da Archi, certo? No site. Compra, recebe no conforto da sua casa, com segurança, é uma maravilha. A linha completa de assadores, que não fazem fumaça, que são uma maneira super prática de você fazer o seu churrasco e fazer churrasco em qualquer lugar. E também a linha de máquinas de massa que você pode fazer um pequeno negócio produzindo massas ou então utilizar no seu dia a dia. Outra dica para vocês é o Parque da Ovelha, que você vai comprar o ingresso com 20% de desconto no site casadovelha.com.br. Lá também tem o banner do Truque de Cozinha, você clica lá e compra os produtos da Casa da Ovelha e também os ingressos para o parque com 20% de desconto. Eu sou Tárcio Miquelon, estou aqui no Parque da Ovelha para explicar um pouco do que você vai encontrar aqui. O Parque da Ovelha é um parque temático com a ovelha como tema e nós desenvolvemos atrações. A cada 30 minutos você tem uma atração nova. Ela é baseada na rotina da fazenda. Você conhece uma fazenda de ovelha de produzir leite? Pois então, nós temos 7 atrações, fora a paisagem magnífica ao redor delas. Você vai poder degustar produtos feitos com leite de ovelha, queijos, iogurtes, doces. Você vai estar assistindo a ordenha dessas ovelhas, como tecnicamente é o correto ordenhar ovelhas. O pastoreio com o cão Border Collie, uma paixão mundial, os cães. Mas esse é o cão mais inteligente do mundo, o Border Collie. E ele movimenta as ovelhas e você vai entender como faz tanto o treinamento quanto os comandos para movimentar rebanhos através de um cão. Nós temos a amamentação dos filhotes, essa é imperdível, todas as crianças amam essa atração. E eu não falo de crianças pequenas de 5 anos de idade, eu falo de todos vocês, que todos nós somos crianças até 99 anos de idade. É fantástico você ter contato com o cordeiro, dar uma mamadeira e ver toda aquela vida crescendo nas tuas mãos. Nós temos
o grande rebanho, você vai ver 300 ovelhas passando aos seus pés, 50 centímetros de você. A tosquia, uma arte milenar da retirada da lã, tanto para vestimenta quanto para enchimentos, para diversas utilidades no nosso dia a dia. Surpreenda-se com a tosquia, tanto de forma manual, como era antigamente, quanto mecanizada de forma moderna. Alimentar as ovelhas, você vai poder dar ração com as suas próprias mãos, na boca das ovelhas, vai ter esse contato. Aonde mais você pode ter um contato dessa intimidade? As ovelhas são os animais mais citados na Bíblia. É fantástico o contato com elas. Falcoaria, a arte milenar de treinar aves de rapina, falcões, gaviões, corujas. Segure uma coruja no seu punho, tire uma foto, a sua criança, o seu filho, o seu avô, toda a família vai estar tendo contato e voos entre o seu punho e o punho do adestrador. Não perca as atrações do Parque da Ovelha, aqui no sul do Brasil. Nós estamos em Bento Gonçalves, 120 quilômetros de Porto Alegre. Venha conhecer o que é do nosso sul do Brasil, a nossa cultura. Venha até o Parque da Ovelha. Muito bem, chegamos ao final de um programa de Natal e o Natal representa isso, né? A família, a questão mais importante de todas, que é o nascimento de Cristo. Então, o respeito a isso é muito importante. Num ano que foi difícil, a gente encerra, né, próximo das pessoas que a gente gosta. E cozinhando, a gente aproxima as pessoas. Então, a ceia natalina, a gente fez questão de fazer a ceia natalina, porque é justamente esse clima que a gente tem da família estar junto. E também na nossa família a gente tem uma tradição que são os biscoitos de Natal, que é uma herança da minha avó e é feito pela minha mãe, e a gente embala e distribui para cada pessoa que vem nos visitar no Natal. O Natal é isso, então, essa solidariedade, esse carinho, né? E a gente poder abraçar as pessoas que estão próximas a gente. Eu encerro por aqui esse programa de Natal e até a semana que vem com o programa de Ano Novo, com receitas para sua ceia de Ano Novo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Truques de Cozinha.